Firmeza? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Verbo Inspira e estamos nessa série sobre escatologia com o nosso amado pastor Antônio Lira, que veio aqui para o Centro de Treinamento Bíblico dar um ensino aqui de Macapá, e nós já aproveitamos o embalo que nós somos desse. Para você aprender cada vez mais, nós aprendermos cada vez mais. Obrigado, pastor, pela sua disponibilidade, tanto a disponibilidade de vir a Macapá para ensinar no Rema, quanto a disponibilidade para estar junto com a gente nesse projeto, desenvolvendo e avançando cada vez mais. Pastor Antônio Lira é um mestre na palavra. Pastor, qual é o nome da cidade mesmo, pastor? Paramirim, Rio Grande do Norte. Pastor Verbo lá da em Vida. Paramirim, Rio Grande do Norte, lá no Verbo da Vida. E professor do Rema. E há 10 anos estudando escatologia, né? Sim, ininterruptamente, né? Eu passei 10 anos estudando só escatologia, né? O resultado Amém. disso são 6 livros na área e 2 cursos, né? Curso avançado de escatologia 2.0 e o curso Apocalipse em poucas horas, onde nós interpretamos todo o livro do capítulo 1 ao 22, capítulo Amém. por capítulo e versículo por versículo. Benção Quanto demais. tempo? Demora-se 23 horas para interpretar o livro todo. Ixi, menos de um dia? Menos de um dia, né? Pega do 1 até o 22, 23 horas. Um curso, né? Onde eu guio você pela mão, Amém. interpretando o livro mais complexo da Bíblia, né? Ó, então, como nós estamos falando de Apocalipse, lá fala sobre um tribunal. Nós já falamos sobre algumas coisas aqui. Se você quiser saber, assiste os episódios anteriores. Mas agora é hora do tribunal. Existe um tribunal lá no céu? Sim, Tribunal de Cristo, né? E o que vai ser julgado nesse tribunal? Sim, será que a nossa salvação vai estar em jogo? Pois é, vai ser a salvação? O que é que vai Que ser vai julgado? ser julgado no nosso tribunal. Eu queria ler um texto aqui, sua pergunta foi muito oportuna, né? Será que no Tribunal de Cristo a nossa salvação estará em jogo? Eu queria responder logo aqui lendo João 3,16, né? É o texto áureo da Bíblia, qualquer crente deve saber. Né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. O 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uhum. Aí ele diz que quem nele crê não é julgado. Olha só, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Duas condições aqui. Quem crê não é julgado. Não é julgado por quê? Porque a igreja já foi julgada na cruz. Cristo já nos substituiu, levando os nossos pecados. Existem pessoas que às vezes falam que nós somos pecadores salvos pela graça. Uhum. E aí a salvação fica meio que em segundo plano. Talvez a gente seja salvo ou não estou salvo, né? Pronto. Uma das coisas importantes é entender que nós estamos salvos por causa do sangue de Jesus. Por merecimento, Sim. ninguém será justificado diante de Deus. Nem pela lei, nem se quiser guardar a lei, os 10 mandamentos, ou os 613 que está lá na lei, ninguém pode ser salvo por praticar a lei, né? Uhum. Então a salvação ela vem através de Jesus. As nossas obras não podem nos salvar. A Bíblia fala em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sim. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, as obras, elas evidenciam a minha salvação. As obras, elas não podem me salvar. As obras mostram que eu sou salvo. A raiz da minha salvação é Cristo. As obras é o fruto da minha salvação, entende? A raiz da minha salvação é Cristo. Ninguém sobre a face da terra poderia chegar ao céu se não fosse por meio de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus me garante a salvação. Amém. Por isso que o texto diz que quem nele crê não é julgado, porque ele já foi julgado no meu lugar. Mas o tribunal não é um lugar de julgamento? Sim, mas aí você vai perceber que esse julgamento não é para efeito de condenação, e sim para efeito de galardão. Nossas obras serão julgadas lá. O que a gente fez no dia em que a gente aceitou Jesus, até o dia em que a gente morreu. As obras que a gente realizou em nome dele. É isso que vai ser julgado. A nossa salvação não. Porque Cristo já morreu por mim
e já morreu por você, né? Então, nesse tribunal, a nossa salvação não estará em jogo. O que estará em jogo é o quê? O meu galardão, aquilo que eu fiz através da salvação que ele me deu gratuitamente. Agora, quem não crê, já está condenado. Mostrando que a salvação é unicamente pela fé. Ok? Eu quero te mostrar aqui, então, segundo aos Coríntios 5,10, que diz, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, né? Para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou bem ou mal. Eu queria, em primeiro lugar, desmistificar a palavra tribunal, porque muita gente, quando fala assim, o tribunal, como se fosse uma coisa ruim. Se for um tribunal injusto, tudo bem, mas aqui é um tribunal justo, com um Deus justo. Então, o tribunal é a chance do inocente ser inocentado. Né? E aquele que fez agravo pagar. Nesse caso aqui, a igreja em Cristo já teve a sua dívida paga, porque Jesus já morreu por nós. Então, esse tribunal aqui não é para efeito de condenação, e sim para efeito de galardão. A expressão tribunal, diga. Então, diante desse tribunal, a gente não é réu. Não, para efeito de condenação, não. Porque Cristo já morreu por nós, né? Então, se a gente está no tribunal de Cristo, a gente já está salvo, né, irmão? Porque o tribunal de Cristo vai acontecer após o arrebatamento no céu. Então, a igreja é arrebatada e esse tribunal acontece com a gente no céu após a ressurreição. Por que após a ressurreição? Porque é preciso ter corpo, né? Entende? Até quem morreu em Cristo vai ressuscitar nesse tempo, para comparecer diante do tribunal de Cristo. Ok? Então é preciso estar com o corpo. Por isso a necessidade de ressurreição. Por isso que o texto do arrebatamento diz que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E nós, os vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Então esse tribunal, ele é antes ou é depois do milênio? O tribunal é antes da tribulação e antes do milênio. Ele acontece no céu após o arrebatamento. Enquanto a tribulação está rolando na terra, nós estamos no céu com Cristo. E é nesse momento que o tribunal acontece. Amém. Ok? Então o tribunal de Cristo não é para efeito de condenação, é para efeito de galardão. Até porque, se você está no tribunal de Cristo, você está salvo. Senão você tinha ficado para atravessar a tribulação, né? Então o fato de você estar nesse tribunal já demonstra que você está salvo. A palavra tribunal aqui é a palavra bema, grega, né? E nos jogos ístmicos, né? Na Grécia, é a cidade de Corinto, Paulo escreveu, que a gente acabou de ler, segundo aos Coríntios, né? Haviam ali os jogos e os atletas corriam nos jogos. Os que ganhavam as provas subiam para esse lugar. Bema significa lugar elevado ou lugar de galardão. É o pódio. É o pódio, que a gente chama aqui, né? Ali, os atletas que eram os vencedores dos jogos ganhavam isenção de impostos, lugar de destaque para assistir os jogos, ganhavam propriedades, era a hora deles serem galardoados. Então, nesse caso, o bema de Cristo é o lugar de galardão. É o lugar onde nós vamos ser julgados, não a nossa salvação, mas sim o que a gente fez com ela. O que a gente fez com ela. Ok? Aqueles que trabalhavam para Jesus. O texto paralelo a esse, que explica melhor, é 1 Coríntios 3,11, onde aqui Paulo vai nos trazer aqui essa questão do galardão de uma forma mais explicada. Ele diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre esse fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada aonde? No fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, deixará de ganhar. Mas o tal será salvo. Ó o texto. O tal será salvo, versículo 15. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Escapei por pouco, mas escapei. Observe que ele está falando aqui, então, sobre o julgamento para efeito de galardão. E ele fala que se a obra se queimar, a pessoa sofre prejuízo, deixa de ganhar. Isso é sofrer prejuízo.
mas o tal será salvo, comprovando que a nossa salvação, o tribunal de Cristo, não está em jogo. Vamos falar um pouco aqui agora sobre essas questões aqui, desse fogo que vai provar a obra de cada um. O fogo aqui, ele representa a justiça de Deus. Ela vai dar a cada um que é devido. E se você pegar uma aliança como essa que eu estou usando aqui, uma aliança de ouro, e você jogar no fogo, sobra alguma coisa, né? No final... Sim, ela derrete, mas derrete, o ouro mas vai continua sobrar, lá. continua lá. Se eu pegar um caminhão de palha e jogar no fogo, claro, tirar o caminhão e deixar ele de lado. Jogar só a palha, né? Mas é um caminhão volume. No fogo, vai se queimar. Sim, vai então é virar isso que ele está poeira, falando. sim. A obra vai ser julgada. E aqui ele coloca uma classe, ele coloca madeira, feno e palha, depois ouro, prata e pedras preciosas, mostrando que existem níveis diferentes de galardão, que cada um vai receber. O que é galardão? Galardão é presente, recompensa, isso é galardão. Então vai haver recompensa para os santos, para os salvos, aqueles que trabalharam para Cristo aqui. Veja que... Aqueles que ganharam muitas pessoas? Depende. Se a pessoa ganhou muitas pessoas para se mostrar para o outro, já recebeu a recompensa, que é o aplauso dos homens. Aqui é interessante porque um caminhão de palha tem muito mais volume do que um quilo de ouro. Sim. Então não é a quantidade. Mas o ouro é muito mais valioso. Mais valioso. E na hora que for jogado no fogo, vai sobrar. Sim. Então não é a quantidade de obra que a gente faz, e sim fazer o que Deus nos chamou para fazer. Porque sucesso no reino de Deus é isso. É fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, se Deus chamou alguém para estar chegando mais cedo na igreja, limpando as cadeiras, e orando para que haja um bom culto, se Deus chamou a pessoa para fazer isso, essa pessoa vai ganhar o galardão. Agora, se Deus não chamou a pessoa para fazer isso e ela estiver fazendo, o que vai acontecer? Naquele grande dia, Jesus vai falar assim: rapaz, eu te chamei para você fazer outra coisa. Chamei para você ganhar os perdidos. Mas você preferiu ficar na igreja limpando os bancos. Olha, a sua obra não prevaleceu aqui. É como aquela pessoa que ganhou o talento e escondeu? A parábola dos talentos é diferente dessa aqui. Essa aqui se assemelha mais à parábola das minas. É onde a gente vai, daqui a pouco, estudar essa parábola, onde eu vou mostrar o que pode ser os galardões. É diferente um pouco. É parecida com a parábola das minas, mas com a parábola dos talentos, mas é mais parecida com a parábola das minas. Porque na parábola dos talentos, a pessoa é queimada no fogo. Na parábola das minas, quem não multiplicou as minas, ela não foi queimada no fogo. Ela foi preservada. Interessante, né? É semelhante aqui. Porque aqui diz que o tal será salvo. Mesmo que a sua obra que você fez para Jesus não prevalecer nesse dia, você vai ser salvo. Entende? A salvação não é comprometida. Então a obra de Deus será feita por nós, e naquele grande dia a gente vai estar diante desse tribunal de Cristo para receber o galardão. Então é importante a gente fazer o que Deus nos chamou para fazer. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui o que podem ser os galardões então, né? Me mostra aí, pastor. Então, olha só. Vou ler aqui então a parábola das minas, que diz assim: ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto está ele perto de Jerusalém. Pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Homem nobre. Quem é esse homem nobre aqui? Jesus, é o homem nobre. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Esses aqui que receberam as minas é a igreja. Ok? Aí ele continua. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Concidadãos aqui são os judeus, que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles. Interessante, né? Então nós temos aqui o homem nobre, que é Jesus, quem recebeu as minas, que é a igreja, e os concidadãos, que são os judeus que não quiseram que Jesus reinasse sobre ele. Vamos continuar? Aí diz assim: e sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregaram o dinheiro.
a fim de saber como cada um havia negociado. Assentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Veja que ele deu ao que multiplicou a mina autoridade sobre 10 cidades. Talvez esse seja o nosso galardão. Autoridade. Autoridade, porque Cristo vai reinar a partir de Jerusalém e vai precisar de ajuda para governar esse mundo. Entende? Então aqui ele deu autoridade sobre 10 cidades. Continuando, versículo 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A esse também respondeu: se tu também sobre 5 cidades. Observe aqui um padrão. As pessoas recebendo autoridade para ajudar a Cristo no seu governo. Continuando, veio outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina que guardei no lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: se é servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Respondeu-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas. Aí Jesus disse assim: pois eu vos digo, a todo que tem dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse, sobre eles trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Observe que quem não multiplicou a mina, não aconteceu nada com ele. A mina foi tirada e foi dada ao que tinha 10. Ele não morreu. Não foi jogado, não foi justiçado. Agora, aqueles que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, esses perderam, não é? Foram justiçados, né? No caso, foram condenados. Então, e nesse mesmo tribunal, quando faz essa associação? Essa associação aqui eu estou fazendo justamente com o texto que a gente leu de 1 Coríntios 3. Porque em 1 Coríntios 3 disse que se a obra de alguém se desfizer, sofrerá ele prejuízo. Ele sofreu, a mina foi tirada e foi dada ao que tinha 10. Aí lá diz o seguinte: mas o tal será salvo. Foi o que aconteceu aqui. Ele não perdeu sua salvação. Agora, aqueles que não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, esses foram justiçados. Mostrando a comparação com o mesmo texto. Agora, o que podem ser os galardões? O que a gente viu aqui, que quem multiplicou 10, ganhou autoridade sobre 10. Quem multiplicou 5, ganhou autoridade sobre 5. E quem não multiplicou nada, não ganhou nada. Perdeu até o que tinha. Perdeu até o que tinha, sofreu prejuízo. Então, observe aqui, irmãos, que eles ganharam autoridade sobre cidades. Eu não ensinei isso aqui até achar mais um versículo. Eu precisava de mais um versículo que comprovasse que os galardões são cargos de autoridade no governo do Messias. Pelo menos o que a Bíblia nos mostra, né? Então, quando a gente vai aqui para Apocalipse 2:26, diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha o texto. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, eu acredito que os galardões têm a ver com cargos de autoridade no governo do Messias. Amém? Glória a Deus. Né? Tem mais alguma passagem que fala sobre essa questão de autoridade? Eu consegui 2, no máximo, né? Mas 2 já se estabelece uma doutrina. Já se estabelece. Uma só eu não podia, mas com 2 consigo ver que os galardões têm a ver com isso.